A nossa mensagem, logicamente, não poderia ser outra, a não ser ter como tema a ressurreição do Senhor. E quero ler um verso onde nós queremos discorrer sobre o contexto desse verso. Está no livro de Mateus, capítulo 28, versículo de número 6, que diz assim: Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Essas palavras, elas foram de um diálogo que um anjo teve com duas irmãs, as duas Maria, Maria Madalena e uma outra Maria. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela trata como tema central a pessoa do Senhor Jesus. Desde lá de Gênesis até Apocalipse, o tema central é a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E uma das coisas que o Senhor, quando aqui esteve, ele enfatizava aos seus discípulos, porque ele sabia o impacto que isso traria sobre eles, e que alguns deles, ou por que não dizer, os 11 que restariam, eles iriam se encontrar no estado de desânimo, de abatimento e de aborrecimento. Nosso Senhor Jesus Cristo enfatizava a eles algumas coisas, mas essas coisas não entravam na mente deles, eles não conseguiam conceber e nem dar atenção àquilo que o Senhor Jesus Cristo estava falando. Porque aquilo que o Senhor Jesus Cristo estava falando, na mente deles era impossível de acontecer, impossível de suceder, porque os seus próprios discípulos não entendiam por enquanto a intenção de Deus ter feito carne e vindo aqui a este mundo. Eles imaginavam, a partir do momento em que foram chamados pelo Senhor, em que o Senhor começou a instruí-los e que o Senhor começou a falar a eles a respeito do reino dos céus, e que o Senhor começou a dizer a eles que ele veio para estabelecer o reino celestial. Eles então não concebiam a ideia de algumas palavras, não aceitavam algumas palavras que o Senhor colocava. Por que eles não aceitavam? Principalmente quando o Senhor Jesus Cristo dizia a respeito que era necessário, precisava, não tinha como se desviar disso. Era necessário que o Senhor Jesus Cristo passasse por um terrível sofrimento. Era necessário que o Senhor Jesus Cristo, ele fosse levado à cruz. Era necessário que o Senhor Jesus Cristo morresse, fosse morto, e era necessário, para que ele pudesse ressuscitar, logicamente passar pela morte. Mas essas coisas, eles não davam muita atenção, eles não prestavam muita atenção. Por quê? Porque o coração deles estava envolvido emocionalmente numa enorme obra, numa grande obra que o Senhor Jesus Cristo estava realizando. Quando eles viam o Senhor Jesus Cristo levantar um paralítico, quando eles viam o Senhor Jesus Cristo ressuscitar um morto, como aquele menino, filho da viúva da cidade de Naim, como eles viram Jesus Cristo ressuscitar a filha de Jairo, quando não somente eles viram, mas uma grande parte do povo que estava lá na casa de Marta e Maria, chorava pela morte do irmão Lázaro, e que o Senhor Jesus Cristo foi lá, depois de 4 dias ressuscitou Lázaro do túmulo. Quando eles viam
o Senhor Jesus Cristo navegando com eles, e de repente um temporal, uma tempestade se formou, e o Senhor repreendeu o vento, repreendeu o mar. Eles ficaram de boca aberta perguntando: quem é essa pessoa que ele dá ordem, o vento obedece e o mar obedece? Então eles não concebiam a ideia de que alguém pudesse lançar mão do Senhor, porque a manifestação de poder do Senhor era muito grande, era enorme. E quantas vezes, na verdade, tentaram prender o Senhor, mas ninguém conseguiu lançar mão da pessoa dele, ninguém teve poder e autoridade para fazer isso. Então, quando o Senhor falava que ele haveria de ser preso, que ele haveria de passar por um sofrimento terrível, quando ele falava da sua morte, isso não passava na cabeça deles, não entrava, eles não concebiam essa ideia, não concebiam. E muitas vezes, meus irmãos, nós assim também o somos. Nós cremos nesse Deus maravilhoso, magnífico, que pode sobre todas as coisas, e nós temos plena convicção disso, que Ele pode sobre todas as coisas, Ele é Senhor absoluto, e nós sabemos disso, temos convicção disso. Mas é difícil nós entendermos o momento em que às vezes nós passamos por determinadas situações, a gente fala: meu Deus, o Senhor tem todo o poder, o Senhor pode fazer, o Senhor pode realizar, o Senhor pode impedir isso, o Senhor pode, mas parece que as nossas palavras, elas ressoam no vazio, e às vezes fica aquela interrogação na nossa mente, na nossa cabeça, né? Tudo está no controle do Senhor. O que o Senhor Jesus Cristo iria passar estava no controle de Deus. O que a humanidade tem passado continua no controle de Deus. O que eu passo está no controle de Deus. O que você passa, o que o homem passa, o que todo ser humano passa está dentro do controle de Deus. Agora, uma das coisas que o Senhor dava ênfase, muita ênfase, e essa ênfase é para que quando acontecesse o que ele falasse, o que ele falava, o que ele dizia, era para os seus discípulos trazer memória, lembrar, trazer memória. Você se lembra das coisas que o Senhor Deus fez para o povo de Israel ao atravessar o deserto? O Senhor apenas queria que eles lembrassem das coisas que haviam sido feitas, haviam sido realizadas. E que muitas vezes nós, diante do sofrimento, nós esquecemos o poder que Deus tem, a autoridade que Deus tem. Nós esquecemos que Ele continua no controle de todas as coisas. Tem um hino que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, isso não faz com que Ele deixe de ser Deus. Ele continua sendo Deus e Ele é soberano. Não é a minha vontade que Deus vai fazer, não é o que eu desejo, o que eu espero, o que eu quero que Deus vai fazer. Não é eu ter um sentimento assim de indignação no meu coração que vai mudar o querer de Deus. Ele é soberano, Ele é soberano. Então aquilo que o Senhor Jesus Cristo dizia para os seus discípulos tinha que acontecer. Ele veio a esse mundo para passar por aquilo. Ele iria atravessar aquela situação, mesmo os discípulos não entendendo, não compreendendo. Não entendendo e não compreendendo. O que acontece? Acontece tudo que o Senhor fala. E na sexta-feira próxima, nós falamos a respeito da morte do Senhor. Falamos que Ele foi levado à sepultura, foi sepultado, e nós paramos aí, e nós agora queremos dar continuidade. Por quê? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi sepultado, mas a história não parou ali, não acabou ali, não se encerrou ali, ao contrário, teve início a partir daí uma das coisas mais gloriosas, mais estupendas que existe, mais grandiosa e gloriosa que existe. Nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo alerta: no terceiro dia eu vou ressuscitar, no terceiro dia ressuscitarei. Ele até faz menção
de como Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, assim no ventre do grande peixe, assim importa que o Filho do Homem também fique no seio da terra, mas ao 3º dia ele vai ressurgir, e isso trouxe uma certa indignação num dos discípulos dele, que chamou ele à parte e disse: Senhor, que negócio é esse? Isso não vai acontecer com o Senhor, ninguém tem poder de fazer isso com o Senhor, isso não vai acontecer com o Senhor de jeito nenhum, né? Aí Jesus Cristo chamou aquela pessoa: arreda-te de mim, Satanás, você cogita as coisas do homem e não as coisas de Deus. Aquilo que haveria de suceder, de passar, era de Deus, era algo da parte de Deus. Ele haveria que atravessar, que passar, para que a vontade de Deus fosse realizada, e a vontade de Deus, ao ser realizada, traria um enorme benefício para toda a humanidade pecadora, um enorme benefício. E o Senhor morreu. Os discípulos estavam reunidos, porque na verdade eles estavam dando força um para o outro. Você sabe, quando você tem uma grande decepção, quando você juntamente com outras pessoas passam por uma enorme decepção, porque a tua vontade não foi estabelecida, aquilo que você queria não foi feito, aquilo que você imaginava não se cumpriu. Não se cumpriu porque não era para se cumprir, porque não era para ser feito desse jeito, não era para ser feito do jeito que o homem pensava, era para ser feito e foi feito da maneira como Deus planejou, da maneira como Deus preparou. E nosso Senhor, ele estava lá no sepulcro. Houve uma enorme pedra que foi rodada na frente do sepulcro. E os discípulos estavam reunidos, e no domingo pela manhã, quando estava raiando o primeiro dia da semana, o domingo, 2 Marias. Isso que eu vou falar está registrado nos 4 evangelhos, mas eu vou ficar falando aqui apenas do que está registrado no livro de Mateus. As 2 Marias, elas foram lá no sepulcro. A Bíblia fala assim, que elas foram lá para ver o sepulcro. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E ver o sepulcro? Você sabe que todo mês de novembro, no dia 2, o Brasil e o cristianismo, alguma parte do cristianismo, de cristãos, eles comemoram o finados, o Dia dos Mortos, e muitos eles saem de suas residências, ou eles vão a algum lugar para rezar, ou então eles vão lá no cemitério para lembrar a morte daquele finado, daquele que findou, daquele que está lá sepultado. Mas ele não vai lá com a esperança de ver o seu parente, seu amigo, alguém. Não vai, ele vai para ver o sepulcro. O sepulcro. Leva-se flores, às vezes no finado limpa-se o túmulo, pinta-se o túmulo, reza-se. E essa tradição começou no século X e perdura até os nossos dias de hoje. Maria e Maria Madalena e outra Maria, eles foram no sepulcro também sem esperança alguma. Elas foram para ver o sepulcro. Aqui está registrado no livro de Mateus, que elas foram para ver o sepulcro, sem esperança alguma. Mas quando elas estavam lá, eis que sobreveio um grande terremoto. Um terremoto, quando há uma manifestação do poder de Deus, tem um simbolismo, tem um significado. Assim foi quando o Senhor Jesus Cristo expirou, houve um terremoto. Agora, a Bíblia nos fala que aconteceu um terremoto quando elas estavam lá. E por que aconteceu esse terremoto? Pois um anjo do Senhor desceu dos céus. Aleluia! Um anjo, olha o poder que um anjo tem. Um anjo do Senhor desceu do céu, e ao ele descer do céu, aconteceu esse terremoto. E quando esse anjo chega ao sepulcro,
que ele fez? Ele rolou a pedra que havia sido colocada na entrada do sepulcro e assentou-se sobre ela. Havia um grande obstáculo para Maria Madalena e a outra Maria. Elas não teriam condições de rolar a pedra. E havia também alguns guardas que vieram ali de madrugada e eles lacraram a pedra, porque havia uma informação e que os inimigos da cruz de Cristo, eles guardaram a mensagem que Jesus falou e os discípulos não guardaram. Eles disseram assim: vamos colocar guarda para vigiar, porque esse homem, quando vivo, dizia que depois de 3 dias ele haveria de ressuscitar. Os ímpios acreditaram, e os cristãos, os discípulos do Senhor, não. E colocaram os guardas lá. Quando os guardas, a Bíblia nos fala que o aspecto do anjo era como um relâmpago. Um relâmpago, a sua vestimenta era alva, com branca. Esse era o aspecto dele. E ele veio, ele removeu a pedra e ele sentou-se sobre ela. Ficou sentado sobre a pedra e chamou as duas para entrar e ver. Ele não removeu a pedra para Jesus Cristo ressuscitar, porque não há necessidade disso. O corpo do Senhor, após a sua ressurreição, ele não estava mais sujeito à matéria, é um corpo espiritual. E isso nós podemos ver que quando os discípulos estavam reunidos no cenáculo, as portas, janelas todas fechadas, quem é que aparece no meio deles, e eles não sabiam de onde tinha aparecido? Jesus Cristo. Então, o anjo rolou a pedra, não foi para Jesus ressuscitar, rolou a pedra para que as duas Marias testificassem da verdade, da veracidade daquilo que o anjo estava falando, para que elas lembrassem daquilo que Jesus Cristo lhes havia dito aos seus discípulos, que ele ressuscitaria ao 3º dia. A pedra foi removida e ele sentou-se sobre ela. Você sentar sobre alguma coisa é como se você falasse assim: eu estou dominando essa situação, eu estou dominando essa situação. Isso me faz lembrar quando o Senhor Jesus Cristo veio andando sobre as águas para encontrar os seus discípulos, né? Que visão maravilhosa, que visão magnífica que eles tiveram. Estavam apavorados no meio do mar. De repente, naquela escuridão, entre 3 e 6 da manhã, quem é que vem andando sobre as águas? O Senhor Jesus. O poder sobre a natureza. O poder. E nos diz aqui que os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus. Não tenham medo. O anjo entra num diálogo com elas, numa conversação com elas. E ele diz o seguinte: não tenham medo não. Sei que vocês estão procurando a Jesus, que foi crucificado. Aí ele dá a boa nova. Ele não está aqui, ressuscitou. Como tinha dito, venham ver o lugar onde ele jazia. Então, o anjo chama a atenção das mulheres. Eu sei que vocês estão procurando Jesus, aquele que foi ressuscitado, que foi crucificado. É interessante, irmãos, a gente notar que elas foram procurar o Senhor porque elas acharam que o Senhor estava lá, mas o Senhor não estava. Elas não procuravam mais o Senhor na cruz, porque Ele esteve na cruz, mas Ele não estava mais. Elas foram procurar no sepulcro porque elas acharam que Ele estava lá, mas Ele não estava mais lá. Ele esteve, mas não está mais. A cruz está vazia.
o sepulcro está vazio, mas o trono à direita de Deus está ocupado. Está ocupado pelo Rei dos Reis e pelo Senhor dos Senhores. Quando o anjo fala com elas, meus irmãos, eu vou contar algo para vocês. Eu não sei como é que vocês vão receber isso. Quando o anjo fala com elas, e elas entram, elas não vêem nada, o anjo diz: vão lá, e fala para os discípulos dele, que ele vai adiante deles lá para a Galileia, que ele vai se encontrar com eles lá na Galileia. Elas recebem a mensagem da ressurreição. O anjo diz para que elas testemunhassem aquilo para os discípulos. O que me chama, irmãos, a atenção é algo que eu ouvi. Algo que eu ouvi. Eu ouvi uma pessoa anunciando que o Senhor vai fazer um enorme movimento, mas um grande movimento de reavivamento em todas as nações. Em todas as nações. Isso já aconteceu no passado? Sim, isso já aconteceu no passado. Mas por que eu estou falando que isso me chamou a atenção? Me chamou a atenção, eu observei aquilo que foi dito, porque aquele que falava dizia o seguinte, que Deus havia mostrado para ele o grande movimento que Deus iria fazer na terra, e que Deus iria usar as mulheres para realizar esse grande movimento. Ele iria usar as mulheres. E nós já temos tido exemplo disso. A nossa igreja mesmo, ela está em mais de 170 países no globo. E quem foi a fundadora foi uma mulher. E eu quero lembrar algo, amado. Aquilo que Gamaliel falou quando pessoas vieram até ele e estavam querendo acabar com os discípulos, Gamaliel disse: por que vocês irão fazer isso? Não façam isso, porque se isso não é de Deus, se isso é dos homens, isso vai acabar. Mas se é de Deus, vocês vão ser achados lutando contra Deus. Estou falando isso porque muitas pessoas não aceitam que as mulheres preguem, que as mulheres falam, que as mulheres transmitam a mensagem. Não aceitam a administração de uma mulher, não aceitam a pregação de uma mulher, não aceitam a mensagem de uma mulher. Mas a gente vê dentro das Sagradas Escrituras o quanto Deus usou mulheres, e elas foram as primeiras a falar sobre a ressurreição de Cristo. Ressurreição é reavivamento, ressurreição é vida, ressurreição é transmitir para aquele que está morto que ele pode ter uma vida nova, pode ter uma transformação, ele pode nascer de novo. Estou aqui me lembrando de uma outra grande pregadora, que nós temos muitas mulheres pregadoras na nossa igreja, mulheres tremendamente usadas por Deus. Me vem à memória a pastora Odá, da primeira igreja lá de Curitiba, uma mulher tremendamente usada por Deus. Pastor Osaide de Limeira, uma das maiores igrejas evangélicas do Brasil todo. Pastor Osaide, uma mulher cheia de Deus e tremendamente usada por Deus. Quando nós íamos nas convenções em São Paulo, e a gente sabia que ela ia pregar, e era uma coisa tremenda, as pregações dela eram cheias da virtude, cheias do poder, cheias da autoridade do Espírito Santo. E ainda hoje nós temos visto tantas e tantas mulheres que têm sido levantadas por Deus, porque não é outra pessoa que levanta, é Deus, para transmitir e para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas. E elas aqui recebem do anjo o seguinte: ó, está vendo, está vazio aqui, é? Ele não está mais aqui, não está mais aqui.
quando vocês chegaram aqui, a pedra estava lacrada na porta do sepulcro. E nós removemos essa pedra. Vocês perceberam a remoção da pedra. Está vazio. Vai lá falar para os discípulos dele, que ele, como ele falou, ele vai encontrar-se com eles lá na Galileia. E elas, irmão, numa confusão de sentimento, meio temerosa, cheia de alegria. Sabe essa confusão de sentimento que às vezes a gente tem, né? E elas saem correndo as duas, e elas vão para anunciar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado, como ele havia falado. Elas encontram com ele no meio do caminho. E quando elas encontram com o Senhor no meio do caminho, aleluia, você se encontrou com o Senhor no meio do caminho. Eu me encontrei com o Senhor no meio do caminho. Encontrei com Ele no meio do caminho. Encontrei com Ele quando eu vi uma pregação. Encontrei com Ele quando eu vi um sermão. Encontrei com Ele quando eu vi alguém pregando o Evangelho. E aquilo encheu o meu coração. E eu estava no meio da minha vida, no meio do meu caminhar. Eu me encontrei com Ele. E quando me encontrei com Ele, eu me lancei aos pés dEle, reconhecendo que Ele é o Senhor. Essas mulheres, no meio do caminho, elas estavam indo para falar, estavam indo para se encontrar com os discípulos. Elas não imaginavam encontrar com a pessoa de Jesus Cristo vivo. E ao vê-lo, elas reconhecem o Senhor. Elas lançam-se aos pés do Senhor. Agora, elas não são testemunhas de ouvir falar. O anjo falou, elas olharam, mas não viram o corpo dele. Agora não, agora elas são testemunhas de ouvir falar e de ver. Testemunhas oculares, viram o Senhor. E a Bíblia nos fala aqui, as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheios de alegria. E foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas aproximaram-se dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Amém? Coisa gloriosa. O interessante é a gente notar, irmão, a gente notar que o Senhor, Ele estava querendo quebrar alguns paradigmas. Ele estava querendo anular umas ideias pré-concebidas do povo judeu. A diferença que eles faziam entre as mulheres e os homens. As mulheres, elas eram praticamente um objeto, nada mais do que isso. Elas nem eram contadas. Mas a gente vê na Bíblia Sagrada que o Senhor Deus, Ele veio trabalhando a história. E o apóstolo São Paulo, ele chega a falar assim: olha, em Deus não há macho nem fêmea, nem homem nem mulher, todos são um em Cristo Jesus. Então, o Senhor, Ele vai tentando quebrar os paradigmas para que esses homens pudessem dar ouvido àquilo que as mulheres iriam falar e que eles dessem valor àquilo que elas estavam fazendo. Mas veja, elas chegam lá, elas contam para eles, pensando talvez que eles fossem entrar num êxtase de alegria enorme, e iriam bater palma, iriam glorificar a Deus, exaltar a Deus. Nada, eles agiram com a maior frieza. Por quê? Porque a voz da mulher não era levada em conta, tanto que aqueles dois discípulos que estavam indo lá para Emaús,
quando o Senhor aparece junto deles, e o Senhor começa a conversar com eles, eles relatam para o Senhor: é bem verdade que umas mulheres foram lá no sepulcro, falaram que ele não estava lá, que ele havia ressuscitado, mas nós não vimos. Quer dizer, a palavra da mulher pouco importava. Aí o Senhor se apresenta a eles, aí eles percebem que é o Senhor ressurreto que está ao lado deles. E aí, meus irmãos, o Senhor, ele anda 40 dias sobre a terra. 40 dias se apresentando a um, se apresentando a outro, restaurando um, restaurando o outro. E todos esses foram provas da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos nós somos provas da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Como assim? Você viu? Não, eu não vi. Mas pela fé eu vejo, pela fé eu contemplo, pela fé eu sei que é verdade, e o Espírito Santo testifica na minha alma que é verdade, que o Senhor ressuscitou, e que depois de 40 dias que andou sobre a terra, ele ascendeu aos céus. E é por isso que eu estou dizendo, é por isso que eu disse no início do culto, ao ler o Salmo de número 123:1, guarda esse versículo: tu que estás assentado no teu trono celestial, o Senhor Jesus Cristo, ele subiu aos céus. O trono estava vazio, porque ele havia deixado o esplendor da sua glória, tinha vindo a esta terra. A cruz ficou cheia, depois ficou vazia. O sepulcro ficou cheio, depois ficou vazio. E o trono que estava vazio para todos sempre estará ocupado, está ocupado e permanecerá ocupado pelo Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Páscoa, ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.